um clássico da literatura que pode funcionar como antídoto ou como uma vacina literária contra as agressões e tensões sociais do mundo em que nós vivemos. É esse o tema da nossa conversa de hoje. Um escritor com problemas respiratórios se refugia no seu quarto para escrever uma obra de caráter meio memorialístico, mas que é um livro de ficção, num contexto social, ideológico, atravessado por divisões políticas e pela difusão de fake news sobre xenofobia, racismo. E tudo isso numa sociedade homofóbica que cultua as aparências, as celebridades. Você pode imaginar que daqui a alguns anos vai surgir um romancista contemporâneo que, durante o contexto da pandemia e por ser portador de comorbidades, acabe se refugiando no seu quarto e remoendo aí as suas memórias para falar sobre esses tempos de homofobia, racismo, linchamentos virtuais e fake news. Acontece que esse livro já existe, ele já foi escrito há mais de 100 anos. Trata-se de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. O que é Em Busca do Tempo Perdido? Na superfície, é uma espécie de romance de feição autobiográfica, mas não é autoficção, porque o narrador não se confunde com o autor, né? Ele nem tem nome, este narrador. E é um livro que se passa nos mesmos espaços sociais que o próprio Proust frequentou, salões mundanos da França da Belle Époque. E quando eu me refiro a salões mundanos, eu estou falando das casas e palacetes da alta burguesia, e sobretudo da alta aristocracia francesa, que são os espaços sociais presentes na Busca do Tempo Perdido e frequentados pelo narrador. Esse termo, salões mundanos, se refere à vida mundana, à vida social, à vida das festas, dos encontros, dos saraus, dos recitais de música, poesia, e também são salões, porque é uma tradição francesa, né? Assim, as grandes damas da aristocracia, da burguesia, eram conhecidas por reunir intelectuais e nobres e outros burgueses, outras pessoas ricas ou pessoas da aristocracia, nos seus salões que tinham muito prestígio. Então, tinha o salão da senhora de Guermantes, ou o salão da senhora de Verdurin, aqui na Busca do Tempo Perdido, né? Então, assim, os salões disputavam entre si a primazia, o prestígio que tinham socialmente. Trata-se de um livro que é um dos monumentos da literatura ocidental e escrito por um estilista tão importante para a língua francesa quanto Montaigne e Pascal o foram anos antes do Proust. O universo em que se passa a narrativa é um universo de fato mundano, decadentista, que faz com que o livro se pareça com o ocaso de uma era, o fim da era aristocrática, com a ascensão da burguesia e os estertores da nobreza francesa no final ou na virada do século XIX para o século XX. Mas o livro tem uma presença muito forte da história. Embora tudo se passe na subjetividade do narrador, que descreve ao longo de 7 volumes a sua evolução, o seu amadurecimento, história francesa e europeia está muito presente, assim como alguns valores, algumas questões muito polêmicas e muito fortes que marcavam a vida social e o convívio social na França deste momento. Em primeiro lugar, há a questão da homossexualidade, né? A personagem que não é homossexual, embora Proust o fosse, essa personagem, por exemplo, descobre uma espécie de submundo da homossexualidade, principalmente a partir do 4º volume de Em Busca do Tempo Perdido, que é Sodoma e Gomorra. O próprio título, referência às cidades bíblicas pecaminosas, né, símbolo da homossexualidade masculina e feminina. Esse título que remete a essas cidades bíblicas batiza também o 4º e central volume da Busca do Tempo Perdido, em que o narrador descobre
que boa parte das pessoas com as quais ele convivia estavam imersas, envoltas aí num mundo subterrâneo de relações sexuais eróticas proibidas e mal vistas pela sociedade, embora a sociedade francesa fosse muito mais tolerante até do que a nossa sociedade hoje, né? Mas a homossexualidade era condenada no sentido da sua ostentação pública e não intrinsecamente, como era, por exemplo, na Inglaterra, onde um escritor como Oscar Wilde chegou a ser condenado por sodomia, foi preso, e não por acaso, quando saiu da prisão, Oscar Wilde foi para a França, que era mais tolerante. Embora fosse mais tolerante, portanto, a França, que não condenava os homossexuais, de alguma maneira marcava, estigmatizava a figura do homossexual, pelo menos na parte epidérmica, superficial da sociedade. E isso é exposto pelo Proust, que era homossexual e queria um narrador não homossexual que se choca com a descoberta desse universo, desse continente invisível das relações underground, assim, uma Paris underground dos homossexuais. A outra questão social muito forte que atravessa Em Busca do Tempo Perdido é o caso Dreyfus. O caso Dreyfus foi um caso de acusação fraudulenta de um oficial do exército francês, que era judeu, de traição, de venda de segredos militares franceses aos alemães. Ele teria espionado para os alemães, isso foi um caso que mobilizou a opinião pública francesa, pode ser considerado o primeiro caso de fake news da história, e o Proust utiliza o caso Dreyfus, que se estende de 1894 até 1906, portanto coincide com os 7 volumes da Busca do Tempo Perdido, usa isso como o pano de fundo social para mostrar os conflitos e as diferentes posições ideológicas que se manifestam nos salões descritos em Busca do Tempo Perdido. E, sobretudo, Proust usa o caso Dreyfus para falar da questão do judaísmo. Ele, Proust, judeu, mostra que também há um antissemitismo que viceja na sociedade francesa. E ele junta as duas coisas. Quando o narrador prussiano descobre que uma determinada personagem, a saber, o Barão de Charlus, não interessa aqui neste momento para nós, o Barão de Charlus, que é um nobre da família mais ilustre da Busca do Tempo Perdido, que é a família dos Guermantes, quando ele descobre que o Charlus é homossexual, ele faz uma reflexão horrorizada sobre o significado da homossexualidade e associa o homossexual e o judeu a figura do excluído radical da sociedade. Então, esta personagem descobre a homossexualidade, ele é um narrador que está amadurecendo diante de nós ao longo dos 7 volumes. Ele descobre este continente invisível da homossexualidade e associa a homossexualidade ao judaísmo, ou seja, à figura da exclusão social, o homossexual e o gay como excluídos da sociedade, como estigmatizados pela sociedade. Espécie de pano de fundo da Busca do Tempo Perdido, cuja matéria-prima é o desenvolvimento da subjetividade deste narrador. A Busca do Tempo Perdido é um romance moderno, essencialmente porque ele não faz grandes planos históricos, não descreve grandes panoramas sociais. É o ponto de vista do homem moderno, restrito, parcial. É o herói moderno que tem uma visão alienada do conjunto da realidade. Então, o Proust tem um universo que parece final do século XIX, mas literariamente ele é um escritor muito moderno, porque a perspectiva, o olhar do narrador é um olhar coerente com a nossa condição, ou a condição que nós percebemos do homem moderno, que está apartado do conjunto, que ele não tem visão do todo, ele não tem uma visão global das coisas, ele é uma espécie de parafuso na grande engrenagem do mundo que ele percebe apenas parcialmente. Isso faz a modernidade do Proust, junto com sua capacidade de investigar os mecanismos de percepção, memória, reminiscência que marcam a nossa relação com o mundo exterior. Então, o mundo exterior não é tão presente quanto o mundo subjetivo, o mundo interior. De alguma maneira, o Proust faz uma espécie de romance de formação, que é um gênero típico do romantismo e do realismo do século XIX, mas um romance de formação
subjetivo, um romance de formação fenomenológico, que descreve a maneira como a nossa interioridade lida com a exterioridade. Mas a história não deixa de estar presente, a questão da homofobia está presente, a questão do antissemitismo está presente, principalmente através do caso Dreyfus. E qual é o significado, então, desse plano histórico, que é secundário, porém, que se vê através das frestas da narrativa? O significado disso é um obstáculo, um mundo uma máquina histórica que esmaga a experiência subjetiva e faz com que o sujeito moderno se refugie na sua interioridade como uma forma de resistência, uma resistência aos massacres que a história produz nos indivíduos. Então, esse refúgio na memória, na percepção, nas ilusões e desilusões amorosas, isso tudo é feito com muita delicadeza, celebrado com muita delicadeza pelo Proust, fazendo dessa dimensão interior uma forma de resistência às agressões do mundo externo. Então, essa personagem que está encerrada em suas subjetividades, nas suas relações pessoais e sociais, percebe o rumor da história do lado de fora, as tensões, os preconceitos, seja o antissemitismo, seja a homofobia. E, de alguma maneira, celebra o seu mundo interior como uma espécie de refúgio e de resistência da literatura e da subjetividade aos terremotos da história, essa história que nos esmaga. No primeiro volume, que é No Caminho de Swan, há uma antecipação de tudo que acontecerá nos volumes seguintes, nos 6 volumes seguintes, né, são 7 no total, até o último, que se chama O Tempo Redescoberto, que é quando o narrador, tentando ressuscitar o seu passado, que é o que lhe sobra, passadas as tempestades da vida mundana, as tempestades da história, ele se apega àquilo que é mais elementar das suas memórias, né? Os odores, a textura dos tecidos, da decoração da sua casa, dos quadros na parede, dos livros com os quais ele se formou desde a infância até a maturidade, as músicas que ele ouviu e que também o conformaram, que formataram a sua subjetividade. Ele se apega a tudo isso, ele quer fazer isso ressuscitar, ele quer fazer uma redenção da vida que sucumbiu à passagem do tempo, e ele celebra isso numa das passagens, num dos trechos mais bonitos da Busca do Tempo Perdido, quando ele diz o seguinte: mas quando mais nada subsiste de um passado remoto, após a morte das criaturas e a destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivos, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o odor e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, lembrando, aguardando, esperando sobre as ruínas de tudo mais e suportando sem ceder, em sua gotícula impalpável, o edifício imenso da recordação. E é esse edifício imenso da recordação que Marcel Proust ergue em Busca do Tempo Perdido como uma resistência do indivíduo contra os massacres da história, contra as ruínas da história, contra as divisões ideológicas, quanto o furor das ruas e das guerras e das disputas ideológicas. Portanto, esse escritor, que era asmático, portanto, tinha o que nós chamaríamos hoje de uma comorbidade, era gay e era judeu, portanto, pertencia a 2 grupos minoritários, fez dessa sua condição, dessa sua tríplice condição, uma espécie de ponto de partida para construir um monumento literário que contrasta as agressões do mundo exterior, da história, com o refúgio do mundo subjetivo que ele elabora e disseca ao longo dos 7 volumes de Em Busca do Tempo Perdido. Certamente Proust não imaginaria que hoje, em plena pandemia, a gente poderia encontrar nele este outro significado, né? Esse outro significado possível, ou seja, de
pessoas que se refugiam na sua experiência, na elaboração de seus conteúdos subjetivos, das suas lembranças, das suas memórias, para também resistir às agressões, os preconceitos, enfim, aos radicalismos da vida social que a gente tem testemunhado por aí e que encontram na busca do tempo perdido de Marcel Proust uma espécie de antídoto. É isso, espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá.